Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Um Gato Entre os Pombos, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto Agatha Christie aqui no canal. Estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica desde 2016, vai acabar em 2023. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist completa vai estar nos cards aqui em cima. Então vamos lá para Um Gato Entre os Pombos, gente. Um caso de Hercule Poirot, né? Entre aspas, eu achei isso muito engraçado. Eu já tinha lido este livro há 13 anos, porque eu anotava aqui na época, então eu li exatamente em abril de 2008, há 13 anos. E eu não lembrava nada da história, então pra mim é como se fosse pela primeira vez, sabe? Eu realmente não lembrei nada, eu só lembrava que se passava numa escola. E só, eu nem lembrava toda aquela parte política, enfim, ramar, não lembrava nada disso. E eu falei que é um caso de Hercule Poirot, entre aspas, porque Hercule Poirot aparece depois de 70% do livro. Eu li no Kindle, eu tenho essa edição aqui, foi a primeira edição que eu li, mas agora para reler no projeto eu estava lendo pelo Kindle na edição da LPM, então eu pude ver claramente, eu tirei uma foto do momento que o Hercule Poirot apareceu pela primeira vez, estávamos em 70% do livro. Em vários momentos do livro eu até esquecia que ele ia aparecer, eu lembrava assim e pensava, é mesmo, tem Hercule Poirot nessa história. Mas bora lá, né, gente? Aqui a gente tem um caso da Agatha Christie com uma identidade bem própria. Quando eu digo isso, é porque eu consigo distinguir esse livro de vários outros. Em Um Gato Entre os Pombos, a gente tem uma história que se passa boa parte no ambiente escolar. E é um local muito interessante aqui na história. É aqui que os crimes acontecem, mas a gente não está a todo momento nessa escola, que é Meadowbank. A gente também vai para Ramah. Ramah seria este local no Oriente Médio, que eu descobri que não existe, né? Eu estava achando que eu não conhecia, mas depois eu fui pesquisar exatamente onde era, e é um local fictício criado pela Agatha. E aqui, então, entra essa trama política também, né? Logo no começo que a gente tá nessa escola, vendo as alunas chegarem, que é uma escola altamente conceituada, altamente renomada e famosa. Celebridades da aristocracia, filhas da nobreza estão nesta escola. Ela é extremamente disputada. Então é aquele local onde todas as garotas querem estar, onde todas as mães querem suas filhas para serem educadas. Nesse começo tem um monte de professora aparecendo, né? Acho que pela primeira vez eu parei para anotar quem era cada uma das professoras. Mas a partir do momento que eu fiz isso, imediatamente já fixou na minha cabeça. Nem precisei olhar minha anotação, sabe? Isso já foi um exercício para eu identificar quem era quem, porque já que são várias professoras apresentadas, eu queria saber quem era quem. A Agatha então nos mostra esse volta às aulas e logo depois, no final do capítulo, ela fala que nada havia para lhe indicar que dentro de poucas semanas Meadowbank estaria mergulhado num mar de problemas, que desordem, confusão e assassinato reinariam ali, que certos acontecimentos já estavam se desenrolando. Então a gente sabe que algumas coisas já estavam acontecendo para culminar no caos que viria ocorrer e tomar palco em Meadowbank um pouquinho depois. E aí nós voltamos aqui para a Revolução em Ramah. É apresentado o príncipe Ali Yusuf e a gente sabe que isso vai ter a ver com o que vai acontecer posteriormente na escola. É curioso que nesse momento a gente lembra muito de livros do Tom e da Tuppence e também do Aventura em Bagdá. Tem todo esse ar assim, mais de espionagem, aventura em outro país. Então tem essa quebra um pouco ali naquele ambiente inglês para passarmos para uma história, para um tipo de história de Agatha já bem diferente, mas realmente o palco da história vai ser na escola. Então assim, por mais que a gente saiba que aquilo tem consequências políticas, entra mais na questão da cobiça, né, de algumas pedras preciosas. Então ela não adota muito esse tom de política, enfim, espionagem. Espionagem até tem, né, porque tem pessoas que não são quem dizem ser ou que talvez sejam, mas que escondam objetivos escuros, sempre tem isso nas histórias de Agatha Christie. Então você sabe que nessa escola há um gato entre os pombos, alguém que não deveria estar ali, alguém que na verdade tem um objetivo bem diferente, que está cometendo assassinatos nessa escola. Uma das professoras vai falar para o inspetor de polícia: eu acho que há algo errado aqui. É como se houvesse alguém entre nós que não pertencesse ao ambiente. Ela olhou para ele, sorriu, quase riu e disse: gato entre os pombos, este tipo de sentimento. Somos os pombos, todos nós, e o gato está entre nós, mas não conseguimos ver o gato. Então há toda aquela desconfiança, né? Porque na escola começam a ocorrer alguns crimes, né? Algumas mortes, na verdade. Só que no fundo o leitor meio que já sabe um pouco
do que as pessoas estão querendo ali. Isso é uma coisa que é mostrada nesse livro. Não há um suspense em relação a qual é o objetivo principal que o gato está querendo ali naquela escola, porque a gente já sabe a respeito de umas pedras preciosas, a gente já é mostrado isso para o leitor desde o começo do livro, que vão estar naquela escola sem que ninguém saiba disso, né? Acabaram por ficar ali, realmente um tesouro de grande valor vai ficar ali escondido sem que as pessoas tomem conhecimento, mas a gente sabe que alguém sabe, no final das contas. Então, assim, o objetivo da pessoa na escola não é algo que fica aí com um suspense ou um mistério no livro. Isso é mostrado para o leitor. O que a gente não sabe realmente é quem está por trás disso, quem é a pessoa ali daquele círculo que a gente fica familiarizado, aquele círculo escolar, com esse objetivo final criminoso e que de fato cometeu crimes de assassinato. Então, assim, eu acho que ainda que nós saibamos o motivo, né, porque o motivo está muito claro, fica também às vezes a questão de por que aquela pessoa específica morreu, porque sim, algumas mortes vão acontecer, não vou dizer de quem. Então, às vezes a gente fica na dúvida do porquê aquela pessoa morreu. Será que ela estava inserida na história? Será que ela descobriu algo? Quem matou? Eu me surpreendi como eu achei o clima dessa história divertido, como eu adorei realmente essa ambientação da escola, das garotas ali reunidas. Tem alguns momentos em que a Agatha mostra muito do espírito, assim, da juventude, por exemplo, nas Jotas, duas garotas, né? Uma delas é eu ia dizer Juliette, o Big Brother na minha cabeça. Uma das garotas é a Jennifer e a outra a Julia, e elas têm uma certa importância aqui na história, e elas ficam sempre muito juntas e são conhecidas como as Jotas. Então eu gosto desse ambiente escolar. Na verdade, a gente vê mais das professoras, eu acho, do que das alunas. A escola tá passando por algumas mudanças, porque a diretora, que é essa pessoa muito admirada e que realmente criou tudo aquilo, né, tornou a escola o que ela é, está pensando em se aposentar. Então tem aí subtramas também que fazem a gente pensar algumas coisas, ter algumas dúvidas sobre ações dos personagens. Acaba que essa parte política da história não fica muito em evidência como em outros livros, né? Porque eu sei que algumas pessoas não gostam muito de tramas políticas de Agatha, mas nessa aqui você só vai ter essa parte mais política do golpe de Estado num local no Oriente Médio realmente para explicar algo que vai culminar no problema da escola. Então isso é que é interessante, porque o foco de fato é na escola, mas o Hercule Poirot demora, viu? Demora a aparecer, porque de fato o que ele estaria fazendo ali, né? Mas eu gostei muito da forma como ele foi inserido na história, especialmente porque a pessoa que me insere na história o conhece por conta de uma personagem do livro A Morte da Senhora MacGinty, e de uma forma muito divertida, porque eu gosto muito dessa questão no livro A Morte da Senhora MacGinty, né? Dessa questão do Poirot ali, numa pousada, não muito confortável nos padrões dele. Então aquilo ali é que vai ter uma ligação com a entrada aqui do Poirot neste livro, e eu gostei muito disso. Então, assim, não soou tão estranho, sabe? Por mais que ele não tenha aparecido durante 70% do livro, no momento em que ele chega, você percebe qual é a intervenção, né? O porquê ele está ali, e claro, né, que ele vai desvendar absolutamente tudo, porque no final das contas, assim, não é um livro muito intricado, não é aquele negócio, uau, nossa, não esperava por isso. Ele não tem esse tipo de final, é um final que você pode, de certa forma, adivinhar, sim, mas que é tão interessante o caminho, é tão divertido pra mim a todo momento. É um livro que eu li tão rápido, eu terminei um dia esse livro, gente, agora na releitura. É um livro que eu li tão rápido que você nem se liga muito assim, ficar criando 1001 teorias. Você simplesmente deixa a história levar, sabe? Se diverte com a história e no final vem então o desfecho todo. Não é o desfecho mais surpreendente do mundo. Tem só uma questãozinha assim que pode soar como surpresa, que eu não achei surpresa, mas ao mesmo tempo eu achei que ela era desnecessária. Mas, enfim, no geral eu acho um livro tão divertido, não é dos meus favoritos, que chega a ser aquele livro maravilhoso, porque ele pra mim é um livro mais simples, mas ele tem sim uma identidade muito própria e ele é um livro extremamente divertido. Eu vou abrir aquela parte de spoilers pra eu poder falar um pouquinho mais à vontade, né, pra quem lê o livro, já que estamos falando de uma leitura conjunta também, e eu deixo aqui um momento em que você pode pular e ficar livre dos spoilers. Então, gente, o que eu falei que seria desnecessário nessa história foi a questão da senhora Chadwick. É Chadwick, eu acho? Eu acho que sim. Porque ela, no caso, também tornou-se uma assassina. Isso eu não achei surpreendente, porque no momento da história em que ela estava chegando lá no pavilhão de esportes, que ela vai devagar, e quando a Agatha corta para o que aconteceu, o que ela viu por lá, eu achei aquilo extremamente suspeito, a forma como foi descrito. Achei muito a cara de Agatha ela fazer aquilo, porque foi ali que eu passei a suspeitar da senhora Chadwick. Só que eu não
conseguia encaixá-la exatamente como a vilã da história, porque de fato ela não era responsável pelas outras mortes. É uma coisa que a Agatha vai usar aqui na história meio que pra deixar tudo mais confuso, né? Pra embaralhar ainda mais as coisas, já que não é um crime exatamente ligado ao crime principal, né? A morte das outras duas professoras e às pedras preciosas. Ele é um crime à parte, é um crime de oportunidade. Só que eu não achei que a senhora Chadwick, a forma como ela é descrita, a pessoa que ela era, eu não acho que ela combine tanto como uma assassina, sabe? Eu acho que foi meio que forçar um pouco o fato de tê-la colocado como uma assassina de oportunidade ali apenas por inveja que ela poderia sentir da senhorita Vassintart. Acho que seria algo muito mais fácil da personagem, como uma das fundadoras da escola, conversar com a senhora Bulstrode e chegarem num entendimento. Ela não era um personagem ruim, pelo contrário, era um personagem tão interessante, sabe? Então assim, eu acho que foi meio forçado essa questão aí de colocá-la como uma assassina só pra embaralhar mais as coisas. Eu achei bem desnecessário. Pra mim isso poderia ser removido da história. E sobre a Anne Shepard, eu acho que era a secretária no final das contas por trás de tudo aquilo, eu acho uma das mais suspeitas de fato, sabe? Toda aquela parte em que é contado sobre a mãe dela e que o cara lá que ela sai, o Dennis, ele fala que não conhece a mãe dela. Aquilo ali já era mais uma dica, né? Que aquela pessoa que a conhece há tanto tempo não faz a menor ideia de quem seja a mãe dela, que aquilo pode ser um papo bem furado. É dito que ela fica muito de emprego em emprego, enfim, que ela não se acomoda. Ela é uma personagem suspeita de estar ali, no fim das contas é ela realmente que está por trás. Eu acho que faz sentido na história, né? Afinal de contas ela era meio que um agente secreto, na época da guerra foi utilizada como contra-espionagem, enfim. Até a questão, né, da secretária ter sido trocada, enfim, da outra ter saído, tudo isso é bem suspeito. A Agatha, na verdade, coloca só umas suspeitas aqui e ali, insere outras personagens pra confundir um pouco, como a Madame Blanche, que também não é quem diz ser, né, porque sempre tem as subtramas, tem algumas coisas, alguns segredos que não tem a ver com o segredo principal exatamente, mas que também não está totalmente às claras assim, que realmente é um mistério ali para ser resolvido, para, claro, né, deixar tudo mais confuso. Então eu achei interessante como a Agatha, desde o começo, desde o momento em que a mãe da Julia, né, a senhora Upward, esqueci o nome dela agora, Uphill, não lembro. A mãe da Julia está lá e menciona sobre essa questão de espionagem na guerra. A Agatha utiliza esse recurso dessa mulher ter visto alguma coisa, da senhora Bulstrode estar ocupada olhando pela outra janela, um fuzuê que anda acontecendo ali. Então a gente já sabe que alguém ali foi reconhecida por essa mulher, que por sinal vai em uma viagem, fica incomunicável. Então, claro, ela já vai preparando todo o terreno aí pra nos dizer quem é essa pessoa infiltrada, né? Desde o início, desde aquela presença da mãe da Julia ali na história. Então eu gostei, eu achei o livro divertido, gente. É tipo aquelas tramas de espionagem de Agatha que se mescla a parte de espionagem com um ambiente ali em que todos estão juntos e que o assassino tem que estar entre eles. Então eu achei muito legal e eu realmente curti essa atmosfera escolar. Eu gostei muito desse livro, sabe? Eu li tão rápido, eu tive até um carinho pelo livro, pelo como ele me distraiu, como ele me divertiu. Então gostei demais, pode não ser dos meus favoritos, mas sem sombra de dúvida é um livro divertido de Agatha Christie. Aqui o Poirot não precisa nem se esforçar muito, sabe? Ele resolve o caso tão facilmente, assim que ele entra, ele já percebe assim umas coisas ou outras e forma ali uma armadilha, porque não teria muito como pegar, eu acho, fora dessa armadilha, não tinha nenhuma prova muito concreta. Então é feita assim algumas armadilhas no final de alguns livros de Agatha Christie. E aqui segue naquele estilo clássico Agatha, já que todos se reúnem, todos os professores, as pessoas envolvidas com o caso, e ele vai contar tudo que descobriu, tudo que sabe, vai reconstruindo tudo até que chega, né, com o seu trunfo, com a vantagem que ele tem em mãos ali através da mãe da Julia, a senhora Up alguma coisa. E é isso, o livro em suma bem divertido de Agatha Christie. Gostei demais de Um Gato Entre os Pombos, lembrava nada desse livro, nada, e foi uma experiência bem legal essa releitura, tê-la lido tão rápido, assim, devorado e me divertido tanto com a história. Inclusive está sendo relançado agora pela HarperCollins naquelas edições lindas, está em pré-venda. Vou deixar o link para compra aqui embaixo, caso você queira dar uma olhada. Infelizmente não chegou a tempo para o projeto, porque senão eu teria lido por ela, mas é lançamento no mês que vem, no caso. Talvez eu já esteja postando esse vídeo no mês corrente, que é maio, né? Enfim, lançamento de maio. Eu tô gravando nos últimos dias de abril. Conta aqui embaixo o que você achou do livro, se você já leu, o que você achou da história, dos desdobramentos, enfim, da sua experiência. Ou também se você quer ler, né? Eu espero que você tenha pulado a parte com spoilers.
seja esse o caso, porque é sempre muito mais interessante no livro de Agatha, eu diria crucial você descobrir enquanto está lendo. A próxima leitura do projeto será A Aventura do Pudim de Natal e Outras Histórias, é um livro de contos que infelizmente não caiu perto do Natal, né? Mas vamos ler mesmo assim, seguindo a ordem cronológica do projeto. Eu acho que eu não disse, mas esse aqui foi publicado em 1959, já estamos aí chegando na década de 60 na produção literária de Agatha Christie. Não esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, isso é bem importante, se inscreve no canal para receber sempre tudo em primeira mão. Beijo enorme a todas e até a próxima!